tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Mirela, eu sou supervisora técnica na Ecodiagnóstica. Estamos aqui hoje com a professora Fernanda. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Também gostaríamos de agradecer à Biogal pela parceria e por nos proporcionar esse webinar. A doutora Fernanda, ela é médica veterinária, professora associada de Clínica Médica de Felinos, coordenadora do Serviço de Medicina Felina do Hospital das Clínicas Veterinárias, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, coordenadora e docente do curso de especialização em Clínica Médica de Felinos Domésticos, sócia fundadora da ABFEL, Academia Brasileira de Clínicos de Felinos, do Departamento de Medicina Animal da Universidade do Rio Grande do Sul. Fernanda, mais uma vez, obrigada. Antes da gente começar, algumas informações importantes. Esse webinar está sendo disponibilizado em português e com tradução simultânea em espanhol. Caso vocês tenham interesse, só utilizar o ícone do globo que está na barra inferior da tela de vocês. Vocês podem selecionar a tradução simultânea para espanhol. Esse webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente, ao final. Para aqueles que ficarem conosco por pelo menos 45 minutos, vocês receberão um certificado, certo? E nós teremos um tempo para perguntas após a apresentação da doutora Fernanda. Todas as perguntas devem ser direcionadas na seção de Q&A, que vocês têm acesso aqui na barra inferior de vocês, o ícone com 2 balões. Ao final, a gente vai responder algumas perguntas. As perguntas que não forem respondidas durante a apresentação da doutora Fernanda, posteriormente vocês vão receber as respostas, ok? Doutora Fernanda, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, da Biogal e da Ecodiagnóstica, para falar de um assunto tão importante na medicina felina, que é a hemoplasmose felina. E eu espero que vocês aproveitem, né, porque a gente vai discutir todos os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos dessa doença. E, ao final, então, eu vou estar à disposição de vocês para responder as dúvidas. Então, essa é uma doença infecciosa extremamente importante para quem trabalha com gatos, para quem atende felinos aí na sua rotina clínica. E ainda gera bastante dúvidas, né, em relação às tomadas de decisão, em relação ao diagnóstico, ao tratamento. Então, é importante a gente sempre se atualizar, ler os trabalhos que saem novos, porque muitas novidades estão vindo aí ano a ano, e a minha intenção, então, é atualizar vocês nesse assunto. Então, a gente vai iniciar recordando para os mais antigos que essa doença é causada por hemoplasma, né, por um hemoplasma, que antigamente a gente chamava de Hemobartonella. Então, quando eu me formei, eu conheci esse agente infeccioso como Hemobartonella felis, e que foi reclassificado, então, na ordem Mycoplasmataceae, justamente por ser uma bactéria que não tem parede celular, né, que tem essa característica de não ser cultivável, né, não causar uma doença cutânea. Então, ela precisou ser reclassificada, sair da ordem das rickettsias para ser, então, inclusa em uma ordem nova quer dizer, na ordem Mycoplasmataceae, que tem mais, as características dessa bactéria têm mais correlação, né? Então, hoje a gente sabe que é um micoplasma hemotrópico, então tem tropismo por eritrócitos, né? Infecta eritrócitos, e determinando, então, que esse gato, que esse animal que esteja infectado, tem um potencial para apresentar anemias hemolíticas. E essa anemia hemolítica, ela pode ter graus variados, né? Pode simplesmente ser subclínica, o gato não ter sinais clínicos, então depende de alguns fatores que a gente vai discutir. Então, a gente sabe que existem algumas espécies de micoplasma, né? Então, o micoplasma hemophilus é o mais patogênico, é o que determina graus de anemia importantes nos gatos, e
a partir dessa renomeação, né, da mudança do nome de Hemobartonella para Mycoplasma, foi se descobrindo novas espécies, e justamente por não ser uma bactéria cultivável, se tem muita dificuldade de se determinar algumas características importantes para uma classificação genética. Então, se começou a dar o nome de candidatos, né? A gente hoje tem outras espécies conhecidas, como Candidatus Mycoplasma hemominutum e Uturicensis, que são bactérias que estão mais relacionadas à infecção e a quadros clínicos em gatos imunodeprimidos. Então, portadores de infecção pelo vírus da imunodeficiência ou da leucemia felina. Ou que estejam passando por terapias imunodepressoras com corticoterapia, ciclosporina, outras medicações que deprimam o sistema imunológico. E recentemente foram descobertas aí novas duas espécies, o Hematoparvum e o Hematoparvum-like, que ainda não se conseguiu relacionar a determinados casos clínicos ou quadros clínicos, sintomas específicos. Ainda está se estudando essas duas espécies mais novas. Então, hoje a gente vai focar bastante nas informações que a gente tem em relação, né, às 3 primeiras espécies, porque as pesquisas já trazem informações importantes sobre elas. Então, é importante a gente entender, né, que dentre essas 3 espécies, a mais patogênica, que vai determinar uma queda importante da hemoglobina, né, do valor sérico do valor de hemoglobina e do hematócrito, do número de eritrócitos, é justamente a espécie Mycoplasma haemophilus. Os outros 2, como a gente pode ver nesse gráfico, né, a tendência é que exista, né, quando o gato está infectado por essas espécies, ele pode ter um declínio da hemoglobina, porém, ele não vai ser importante clinicamente, porque não vai chegar a cair num valor inferior ao limite mais baixo, né, do valor de referência. Então, ele não vai chegar a apresentar anemia e a gente muitas vezes nem toma conhecimento que esse gato está infectado por ele estar assintomático. Então, é importante a gente... eu acho que deu uma travadinha aqui, agora foi. Importante a gente entender, né, que apesar de a gente ter essas espécies que têm esse tropismo pelos eritrócitos, por infectarem eritrócitos, existem outros micoplasmas e que infectam gatos, mas que vão causar infecções bacterianas, por exemplo, no pulmão, nas articulações, em outros tecidos, né, no sistema respiratório cranial ou superior, né, e alguns gatos apresentam oftalmopatias, mas aí esses micoplasmas não são hemotrópicos. Então, como por exemplo, o Mycoplasma gatti, ou Felis, né, são micoplasmas que não têm um tropismo por eritrócitos, apesar de serem da mesma ordem, né, são espécies diferentes com tropismos e tecidos que causam infecção em tecidos diferentes. Em relação, então, aos hemoplasmas, eles possuem patogenicidade variável justamente dependendo de alguns fatores que vão determinar o curso da infecção. Então, a espécie é importante, como a gente já comentou, os candidatos hemominutum e uturicensis vão trazer mais problemas, vão levar a quadros clínicos de anemia, principalmente animais imunodeprimidos. Já o Mycoplasma haemophilus é o mais patogênico. Então, o status retroviral do gato é muito importante. Gatos FIV-FeLV positivos tendem a ter mais infecção pelo hemominutum e ter sintomas clínicos nessa situação. A presença de doenças concomitantes, trazendo um estado de imunodepressão, né, favorecendo essa infecção e os sinais clínicos. A idade é importante, existem alguns trabalhos que mostram que gatos mais novos têm uma maior chance, um maior risco de desenvolverem a infecção e os sinais clínicos. E a dose é via de infecção, né? Então, assim como a maioria dos agentes patogênicos
o curso da doença, o curso da infecção vai depender de vários fatores relacionados ao patógeno e ao animal, ao hospedeiro, né? Então, em relação à prevalência, eu vou trazer alguns dados aqui do Brasil para vocês. Em relação ao mundo primeiro, e de uma maneira geral, no mundo inteiro, o Candidatus Mycoplasma haemominutum é o mais prevalente, variando aí de uma prevalência de 0 até 46%. Mas a gente tem aí vários locais onde há uma maior prevalência do Mycoplasma haemophilus e com alguma participação das outras espécies com prevalências bem menores. E aqui no Brasil, a gente já vê uma variação importante dessa prevalência, dependendo da região do Brasil, né? A gente sabe que as condições de vida, né, o clima, as populações de gatos são peculiares em termos de doenças infecciosas, dependendo da região do país. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, onde eu moro, né, a gente tem um trabalho aí de 2009 que mostrou que o haemominutум foi mais prevalente, né? Dos 371 gatos, 21% foram positivos e desses 13% eram candidatos Mycoplasma haemominutum. E então, a gente talvez faça aí uma associação com uma alta prevalência de gatos positivos, infectados pelos retrovírus, principalmente o vírus da leucemia felina. Então, como aqui em Porto Alegre a nossa prevalência é de 30%, 31% de FeLV, né, talvez tenha uma relação aí da gente ter uma maior prevalência de infecção por micoplasma que está relacionada à infecção retroviral, como é o caso do haemominutum. Mas em outras regiões do Brasil, a gente tem aí uma grande prevalência, um predomínio da espécie mais patogênica, que é o Mycoplasma haemophilus, como Curitiba, São Paulo também. Botucatu é uma cidade também do estado de São Paulo. Então, mostrando aí essa grande variabilidade, e claro que vai depender muito também da amostra que é utilizada. Então, se a gente faz uma pesquisa só em gatos com sinais clínicos, a gente vai encontrar uma prevalência maior, né? E dependendo da população e do status retroviral, também vai ter influência aí nas espécies mais prevalentes. E esse é um trabalho muito interessante do Rio de Janeiro, feito pelo Daniel Maceiras, da Universidade Federal Fluminense, que tentou avaliar a prevalência e os fatores de risco em gatos no Rio de Janeiro para infecção por hemoplasmas. E eu me formei no Rio de Janeiro, morei muitos anos lá, e a gente sabe que a prevalência de retrovírus lá é altíssima também. Então, eles encontraram uma prevalência, então, de 149, dos 149 gatos FIV e FeLV positivos, né? 25 eram FIV, apenas FIV positivos, e houve uma prevalência de 32% da espécie Candidatus haemominutum. E dos FeLV positivos, já um pouco menos, 5% da espécie haemominutum e uma menor porcentagem em ambos os grupos do Mycoplasma haemophilus. Dos gatinhos que tinham também, né, infecção por ambos os vírus, FIV e FeLV, houve aí 50%, 4 deles eram infectados pelo Candidatus haemominutum e 12% do haemophilus. Então, inclusive mostrando, né, que muitos desses gatos podem ter mais de uma espécie de micoplasma. Os negativos, então, tinham uma prevalência de 7,8% de Mycoplasma haemophilus e 5% de haemominutum. E a conclusão do trabalho em relação aos fatores de risco mostrou que, dentre os gatos FIV positivos, né, por ser infectado pelo vírus da FIV, eles já possuem 3,25 vezes maior chance de terem hemoplasmas do que os negativos. E em relação a FIV e FeLV, esse risco sobe para 6,56 vezes maior chance do que os negativos. Então, mostrando que são infecções que caminham muito juntas, né? Onde a gente tem uma alta prevalência de retrovírus, a gente vai ter uma alta prevalência de infecção por hemoplasmas
e principalmente o hemominuto, que aqui, né, teve aí também uma razão de chance bem maior, de 18 nos gatinhos positivos e de 8 apenas nos negativos. E esse é um trabalho muito interessante também, mostrando o risco, né, potencial de zoonose, que muita gente se esquece, né? Então, houve um atendimento de um gato aqui na universidade, esse é um trabalho feito pela Andréia, que foi doutoranda aqui na universidade, e ela, então, acompanhou o atendimento desse gato no hospital e foi percebido pelos veterinários que o proprietário, o dono desse gato, né, que era um homem de 34 anos, era HIV positivo, ele se queixou que ele estava apresentando suor noturno, tosse, dor muscular, perda de apetite, aumento dos linfonodos. E elas repararam que ele estava todo arranhado pelos gatos. Ele era um proprietário que tinha 5 gatos, né? Então, ele tinha muitos arranhões e algumas mordidas desses gatinhos que conviviam com ele, né? Muita gente brinca muito de caça com seus próprios gatos e acaba se arranhando e recebendo mordidas aí dos seus gatos. O proprietário, então, estava apresentando, foi ao médico, ele teve, então, o exame de sangue mostrando que ele tinha anemia, leucopenia, trombocitopenia, e os exames de imagem mostraram aí hepatoesplenomegalia. Então, foi feita uma pesquisa nesse proprietário e ele foi positivo para Bartonella, né, e na cultura foi tratado, né, e também na PCR foi amplificado o material genético, então, de um Mycoplasma haemophilus. E os 5 gatos também foram positivos para Bartonella e 2 deles positivos para Mycoplasma haemophilus. Então, houve aí uma associação, né, de uma possível transmissão, né, uma suspeita de uma possível transmissão dessas bactérias. Bartonella, a gente sabe que é uma zoonose importante, causadora aí da febre da arranhadura do gato, mas até então a gente não dava devida importância à hemoplasmose como uma zoonose importante. Então, esse é um alerta, e eu falo bastante sobre esse assunto com os meus alunos também, porque a gente prevenir e tratar os gatos com os hemoparasitas e bactérias intracelulares, como a Bartonella, a gente também vai estar pensando em proteger as pessoas que convivem com esses gatos, né, o que é muito importante. E a gente precisa sempre, então, se preocupar com isso, mas principalmente quando os proprietários têm algum fator de risco, têm algum grau de imunodepressão, imunodeficiência por algum motivo. Em relação à transmissão, existe uma dúvida bastante importante, né, atualmente. Se sabe que os gatos machos com acesso à rua representam o principal grupo que adquire essa infecção, que tem essa doença. Se sabe que a transfusão de sangue é eficiente em transmitir os hemoplasmas, principalmente se esse sangue for coletado e transfundido em menos de 1 hora. E se sabe que as brigas são bastante efetivas na transmissão dessas bactérias, né? Principalmente de candidatos turicenses. E se verificou que o sangue inoculado de um gato infectado em outro gato suscetível é eficiente em transmitir o candidatos turicenses, mas não a saliva. Então, hoje, né, se sabe que a briga com agressividade, né, ela é o principal meio de transmissão entre gatos. Porém, né, se questiona muito a participação dos vetores nessa transmissão, porque a gente até então sempre acreditou que as pulgas fossem os principais vetores dessas bactérias. E hoje já se questiona esse papel das pulgas, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas ainda, eu acho que como conclusão, assim, eu vou mostrar os trabalhos, mas acho que o importante hoje é a gente sempre pensar em prevenir, né? Em tratar e prevenir ectoparasitas nos gatos, pensando
em várias doenças, várias zoonoses também que eles podem abrigar e transmitir para as pessoas, cujos vetores são as pulgas e os carrapatos, mas ainda não se sabe a importância desses vetores na transmissão entre gatos do hemoplasma. Então, aqui alguns trabalhos que estão trazendo aí informações que nos deixam esse questionamento atualmente. Então, um trabalho aí da Jane Sykes de 2007 mostrou que essa infecção ela tem uma distribuição agrupada numa população e como é uma bactéria intracelular que infecta as células do sangue, né, acaba se relacionando muito essa distribuição com uma transmissão mediada por um vetor. E os carrapatos, né, ainda não se conseguiu evidências suficientes para dizer que os carrapatos são transmissores. Se consegue, são vetores, né? Se consegue extrair e amplificar DNA dos hemoplasmas dos carrapatos, mas não se conseguiu experimentalmente, né, que esses carrapatos fossem vetores eficientes na transmissão, né, dessa bactéria de um gatinho infectado para um suscetível. Então, os carrapatos até hoje ainda se suspeita, mas não se pode afirmar que eles têm um papel importante como vetores dessa bactéria, dessas bactérias. Em relação às pulgas, né, estão sendo feitos vários trabalhos de pesquisa no mundo em relação ao papel da pulga como vetor. Se conseguiu até hoje uma infecção transitória por Mycoplasma haemophilus em um gato através da atividade hematófaga da pulga, porém ela foi transitória e o gato infectado ele não demonstrou sinais clínicos. O que é estranho, né? Porque Mycoplasma haemophilus tende a ser bastante patogênico. E aí, recentemente, eu estava num congresso do ASAVA, em 2019, né? E eu assisti uma palestra da Séverine Tasker, que é uma das maiores pesquisadoras de Mycoplasma, né, no mundo, de hemoplasma, e ela trouxe essa informação aí que recentemente foi discutido num congresso, e aí é até difícil de achar essa referência na literatura, é um proceeding de congresso, em que o professor Michael Lapin, da Universidade do Colorado, trouxe aí essa informação de que, experimentalmente, as pulgas não são eficientes em serem vetores dos hemoplasmas, porque eles estão avaliando assim, colônias de gatos em que os gatos são expostos aos vetores, as pulgas, no caso, infectadas, e os gatos não são infectados e não desenvolvem, né, a hemoplasmose, a doença clínica. E, inclusive, eles estão deixando os gatos separados por malhas, por redes, para não haver contato agressivo entre gatos, apenas lambedura. Né? E não está tendo uma transmissão eficaz entre eles e nem as pulgas estão sendo vetores importantes, não houve nenhuma evidência, né, da transmissão através da pulga infectada para os gatos suscetíveis. Então, está caindo como uma bomba aí, né, no meio veterinário, porque a gente sempre acreditou na pulga como um vetor importante dos hemoplasmas. Então, resumindo, a gente sabe que a briga é o meio efetivo da transmissão. Esse é o principal meio. Então, a restrição dos gatos dentro de casa, né, o cuidado, a castração deles para eles não disputarem territórios, não brigarem por fêmeas na natureza, né, ou no ambiente externo de casa, é a principal forma de prevenção da doença. E os mosquitos, se sabe que eles conseguem captar os hemoplasmas durante o repasto sanguíneo, né, durante a atividade de alimentação, ali, de repasto sanguíneo, porém não tem uma evidência de transmissão dos mosquitos para os gatos da mesma forma. Então, esse trabalho aí veio para tirar essa dúvida. Em relação à patogenia, a gente sabe que a bactéria ela infecta os eritrócitos e ela se localiza na superfície desses eritrócitos, tornando esses eritrócitos mais
frágeis, e por isso eles vão ser recolhidos pelo sistema retículo endotelial, em órgãos como baço, fígado, pulmões e medula óssea, levando a uma hemólise que é principalmente extravascular. Então, a gente tende, né, a ter uma anemia hemolítica que não leva à icterícia, né, e uma anemia hemolítica regenerativa. Existe algum grau de hemólise intravascular por fragilidade osmótica, por uma questão do parasitismo, né? Essas hemácias ficam mais frágeis e podem romper na circulação sanguínea, mas esse tipo de hemólise é muito menos frequente, né? E em menor grau. E existe toda uma discussão em relação ao componente imunomediado, que muitas pessoas tratam essa doença também com o uso de corticoide para diminuir uma anemia imunomediada secundária que esses eritrócitos estimulariam, que esses hemoplasmas estimulariam contra os eritrócitos. E se sabe, porém, que há o desenvolvimento de anticorpos por esses gatos, que há uma autoaglutinação persistente, né? Muitos desses gatos têm o teste de Combs positivo, mas alguns trabalhos mostram que o hematócito cai antes que isso aconteça. Então, esses trabalhos aqui são bem importantes nesse sentido, né? Mostrando aí a autoaglutinação, né, dos gatos. Aqui tem 2 gráficos que o eixo Y mostra o número de gatos e o eixo X mostra o número de dias decorrentes depois da infecção experimental. E a gente vê onde eu coloquei setinhas rosa, né, essas barras mais escuras, são quando existe uma evidência de autoaglutinação, ou seja, atuação desses anticorpos. E a gente vê que ela ocorre muito depois do hematócito cair, porque essa curva pontilhada que a gente vê começa a cair, né? A partir do dia 0 de infecção, a gente vê um declínio importante da hemoglobina, que está representada aí o valor à direita do gráfico. Então, ela diminui para menos de 8, aí, entre o 8º dia, mais ou menos, pós-infecção, e sendo que ele já começou a cair muito antes disso, né? Então, a gente vê claramente que tanto a 4 graus como a 37 graus, essas imunoglobulinas, elas causam autoaglutinação, mas posteriormente o hematócito cair. Então, enfatizando que a autoaglutinação não tem um papel importante na queda do hematócito, ela vem depois. E por isso se questiona o uso de antibióticos, não teria um efeito aqui, porque justamente quando aparecem as imunoglobulinas, começa a subir o título de IgG e IgM, que são as barras mais claras, o hematócito já está subindo, né? Então, o uso de antibióticos ainda continua sendo a principal indicação para o tratamento. E possibilidades no curso da infecção. A gente sabe que muitos gatos são portadores assintomáticos, eles podem ter flutuações na parasitemia, então terem cargas bacterianas detectáveis, né, na PCR e variando muito ao longo dos dias, terem dias em que não são detectáveis. Eles podem se tornar carreadores, ou seja, terem uma infecção crônica que pode trazer sintomas em alguns momentos, outros momentos o gato ser assintomático. E eles podem, de repente, eliminar esse estado de portador crônico sem tratamento, inclusive. Então, o curso da doença ele é muito variável entre os gatos, depende de todos aqueles fatores que a gente discutiu. O que se sabe é que os recuperados adquirem imunidade protetiva, com um desafio homólogo, ou seja, com a mesma espécie. Mas se o gato for reinfectado com uma espécie diferente, aí ele pode ter a infecção e inclusive, desenvolver sinais clínicos. Então, esse trabalho aqui mostra essa clara proteção, né? Então, nesse gráfico à esquerda, a gente está vendo gatos na o grupo controle, que à direita a gente vê a carga bacteriana, a carga amplificada do material genético do Haemophilus, então
Quando a gente vê os gráficos, os pontilhados, todos mais ou menos no mesmo nível, representa o grupo controle, e os gatos suscetíveis expostos pela primeira vez, a gente vê que esse gráfico sobe bastante e se mantém alto, ou seja, o número de cópias de bactérias se eleva bastante e se mantém alto. Porém, numa reinfecção, quando se faz isso, uma reexposição a esses gatos que já tiveram contato com Haemophilus há um tempo atrás, a gente vê que não aumenta essa carga bacteriana, né? O material genético amplificado, ele não atinge em altos níveis, se mantendo até mais baixo que o grupo controle, como o gráfico à direita demonstra. Então, confirmando essa resistência a uma reexposição em que o sistema imunológico consegue controlar a replicação bacteriana. A gente não vê uma evidência de carga do material genético amplificado em grandes números, né? Assim, o número de cópias bacterianas ele é mais baixo. Então, aqui a gente vê o contraste, né, de um gráfico de gatos suscetíveis e gatos que se recuperaram da infecção, o quanto eles conseguem controlar a replicação bacteriana. Em relação aos sinais clínicos, de uma maneira geral, o gato vai demonstrar sinais de hipooxigenação. Então, é um gato que vai demonstrar fraqueza, hiporexia, prostração. Ao exame físico, a gente vai perceber mucosas hipocuradas. Ele pode ou não ter febre, e a febre, inclusive, pode vir como intermitente, ele tem febre em alguns momentos do dia. E ele pode ter perda de peso, hepatosplenomegalia bem evidente, justamente porque a hemólise vai ocorrer de forma extravascular nesses órgãos. E a icterícia, ela vem em casos agudos e graves, justamente porque para o fígado não dar conta de metabolizar essa bilirrubina indireta que vai vir aí da hemólise desses eritrócitos, precisa vir uma grande quantidade de bilirrubina de uma vez, né? Então, isso vai ocorrer quando a hemólise for aguda, quando o hematócrito despencar muito de um dia para o outro. Então, a gente vê que existe uma relação, né? Esse gráfico é muito interessante, porque ele mostra aí a linha verde representa a carga parasitária, a linha azul, né? A temperatura do paciente, e a linha vermelha, a queda do hematócrito. Então, a gente vê que os picos, né, de parasitemia têm associação com a elevação da temperatura, ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo, né, da elevação da temperatura e a queda do hematócrito do paciente. Mas é importante reparar do curso clínico da infecção. Então, a gente pode pegar momentos em que não há e o hematócrito pode variar ao longo desses dias, né? E aqui eu trago uma informação da minha experiência aqui com gatos infectados, doentes por hemoplasmose, em que a gente vê uma diferença importante quando o gato é FeLV positivo e quando ele não é. Então, na nossa rotina aqui, gatos FeLV positivos que têm infecção por hemoplasma, eles, além de fazerem anemias arregenerativas, a medula não dá conta de mostrar uma regeneração importante, eles ficam ictéricos, ou seja, a queda do hematócrito ela é muito mais aguda e grave. Já os gatos negativos para FeLV, eles demonstram mucosas hipocuradas e as anemias costumam ter algum grau de regeneração, mesmo que fraco, né? Então, a gente tem os dois tipos de paciente aqui, justamente por ter uma prevalência alta de FeLV na nossa região. Então, algumas fotos, né, dos nossos pacientes aqui, o Chico, de 2 anos de idade, já chegando bastante ictérico na apresentação clínica, hematócrito de 9%. O Fabrício também com hematócrito de 12%, uma icterícia bastante intensa, né, mostrando aí uma anemia aguda e grave nesses pacientes. O Simba, um exótico também,
todos esses gatinhos FeLV positivos, né? O Simba já com 16 de hematócrito. O Smeagol chegou muito fraco, né, prostrado, ele não levantava a cabeça. E tinha parado de comer já há alguns dias, hematócrito de 9%, bastante ictérico. Então, todos esses pacientes, a gente fez diagnóstico de hemoplasmose e tinham icterícia, hematócritos baixos, né, e mostrando aí essa diferença clínica aí na nossa rotina. E a mimose, aqui tem um vídeo também, uma gatinha branca, bastante prostrada, também não levantava a cabeça, bastante fraca. Ela tinha uma bilirrubinúria importante, por isso a patinha estava suja de urina e tingida de amarelo, justamente por essa bilirrubinúria. E bastante ictérica, hematócrito 13%. Então, o diagnóstico, ele se baseia primeiro na apresentação de um paciente com sinais clínicos e anemia leve a moderada, que tende a ser regenerativa, né, nos gatos negativos para FeLV. E ela, no início, ela vai ser macrocítica, tendendo a hipocrômica ao longo da infecção, né? Pode ter uma reticulocitose baixa ou insignificante, também depende do momento da infecção e do status retroviral dos pacientes, e os FeLV positivos tendem a ter anemias regenerativas, e é comum ter essa evidência laboratorial de alta aglutinação. Aqui na universidade a gente não faz o teste de Coombs, porque ele não tem uma especificidade, uma sensibilidade altas, mas a gente realiza o teste de aglutinação em salina. E é muito comum a gente ter resultados positivos, presença de hemácias fantasmas, rulô no hemograma, mostrando essa aglutinação. E alguns gatos vão ter aumento da atividade das enzimas hepáticas justamente por uma hipóxia hepática, né? Então, às vezes, até pode agravar a icterícia por esse motivo. Se a gente dosar as bilirrubinas, elas vão estar altas, né? Principalmente a indireta, e é comum eles terem hiperglobulinemia justamente por essa produção, né, de IgM e IgG que ocorre ao longo da infecção. Então, por hiperglobulinemia, a gente sabe que daí vem a autoaglutinação e algum grau de anemia imunomediada que eles apresentam. E aí, para fazer o teste da aglutinação em salina, a gente, numa lâmina, coloca uma gota de sangue, 4 gotas de salina e observa, né, essa aglutinação macroscópica. Em relação ao diagnóstico específico, antigamente se usava basicamente hematoscopia, só que a gente sabe que a hematoscopia ela é muito pouco sensível, um pouco melhor específica, mas a sensibilidade é muito baixa, justamente porque existem essas variações, essas flutuações da parasitemia. Então, mesmo o gato infectado, doente, com sinais clínicos, é muito difícil a gente conseguir acertar o momento em que a gente vai realmente visualizar essas inclusões basofílicas nos eritrócitos. Então, a sensibilidade é muito baixa, tem que dar sorte de realmente pegar aquele momento da parasitemia. E a especificidade ela é bem mais alta porque o patologista treinado, ele sabe reconhecer esse parasita, né, na superfície dos eritrócitos, alguns formando cordões, né, nessa superfície, porém existe alguma chance de confundir esse parasita com precipitados de corante, com corpúsculos de Raujoli, que até são maiores, né, do que esses parasitas, mas existe essa confusão ainda. Então, por isso que a especificidade não é, nem sempre é próxima de 100. E então a gente precisa, né, ter essa sorte de realmente fazer essa lâmina na fase aguda, podem ter falsos positivos, não diferencia as espécies de micoplasma, então é um teste que tem bastante limitação, né? A gente não confia mais nele para diagnóstico. Porém, quando vem do laboratório, né, você faz um hemograma,
E por isso a importância do patologista clínico avaliando a lâmina desse sangue, né? Não só a utilização de contadores automáticos nas clínicas, né? Quando a gente tem esse resultado em que foi visualizada a presença dessas bactérias na superfície do eritrócito, a gente consegue já ter um diagnóstico. Mesmo assim, a gente envia a amostra do sangue para a PCR até para identificar a espécie, né? Mas não dá para confiar nesse teste como um método eficaz de diagnóstico. Já a PCR, sim, é um método de escolha para diagnóstico, justamente por ter uma alta sensibilidade e especificidade, e de preferência é importante solicitar que ela seja quantitativa, né? E que ela faça a diferenciação entre as espécies, principalmente as espécies mais prevalentes na região onde você estiver atendendo. E ela pode servir para acompanhamento do tratamento, principalmente se tratando de micoplasma hemominuto, do Candidatus hemominuto. A gente precisa enviar para o laboratório 1 ml de sangue com anticoagulante antes da antibiótico terapia. Então, não posso começar a tratar esse paciente e depois resolver mandar uma amostra de sangue para PCR. Tá? E 10% são positivos sem doença clínica, ou seja, não adianta a gente fazer como triagem, um teste de triagem para todos os gatos no consultório, justamente porque muitos podem estar infectados e não estarem doentes por causa do hemoplasma, ou estar assintomático e ser infectado pelo hemoplasma. Então, aqui mostrando a flutuação da parasitemia. Por isso que, inclusive, tem dias, né? Tem dia que pode chegar a 0, como aqui entre 56 e 65 dias pós-infecção. Então, mais uma vez, né, existe uma limitação de diagnóstico e, por isso, a importância de sempre que possível fazer a quantificação. E o diagnóstico diferencial, então, ele é basicamente composto por doenças que levam a quadros clínicos de anemia e que trazem hipooxigenação para os gatos, como infecções por FIV e FeLV, que podem levar a anemias graves, anemia hemolítica imunomediada, reação adversa a fármacos que são oxidativos para a hemoglobina do gato, que acabam formando aí corpúsculos de Heinz, né, levando à hemólise. Reação transfusional, hipofosfatemia, também por levar à hemólise. A isoeritrólise neonatal, quando as gatas tipo B têm filhotes do tipo A, né? Então, ela pode passar anticorpos anti-A no colostro para esses filhotes, causando anemias hemolíticas gravíssimas nesses filhotes. Citococcus 1 e a Babesia felis são parasitas também, são hemoparasitas que podem infectar eritrócitos, causando hemólise. E deficiência de pirivato quinase, que é uma doença genética até bastante rara entre os gatos. O tratamento inclui principalmente, né, hidratação e transfusão de sangue. Transfusão de sangue é uma rotina para quem trabalha com gatos, principalmente se tiver uma alta prevalência de doenças infecciosas, de FeLV, de micoplasma, né? Lembrar que nem todos os gatos infectados a gente deve tratar os gatos doentes, que têm sinais clínicos compatíveis com a infecção. E a gente sabe que nem sempre esses gatos vão eliminar a infecção após o tratamento. A gente vai discutir isso. A gente pode tratar, né, com antibióticos da classe das tetraciclinas, e o representante mais indicado é a doxiciclina, por ter menos efeitos colaterais. Então, a gente sabe que a doxiciclina ela é bacteriostática, né, mas ela ainda é o antibiótico de escolha para o tratamento. Já as quinolonas, elas são bactericidas por atuarem na replicação da bactéria, né? Ambas as classes são escolhidas justamente por atuarem contra bactérias intracelulares. Beta-lactâmicos aqui não tem nenhuma indicação, porque são bactérias que não têm parede celular. E a gente tem que só tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, a doxiciclina, a gente sabe que pode trazer aí como
a consequência de um tratamento prolongado, esofagite com estenose de esôfago posterior. Principalmente se a doxiciclina que vocês estiverem utilizando for iclato de doxiciclina. Justamente por ser uma doxiciclina mais dissolvível, ela se liga muito à água, ela se torna mais ácida. E então, ela tem um potencial maior de inflamação na mucosa, seja no esôfago, seja no estômago. Então, a gente deve sempre preferir monoidrato ou cloridrato de doxiciclina. E sempre recomendar que o proprietário forneça água ou principalmente alimento. Eu sempre prefiro o alimento justamente por também proteger o estômago, né? E em relação às quinolonas, a gente sabe que a enrofloxacina tem um índice terapêutico muito curto, né? A dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, podendo causar aí, cegueira, né? Uma degeneração de retina importante. É só usar com cuidado, né? A gente tem algumas regras para o uso em termos de pacientes que estejam rígidos, que não estejam hipoalbuminêmicos e que tenham funções hepática e renal eficientes, né? Que estejam normais. E já a marbo e a praglufloxacina são antibióticos que hoje, né, os trabalhos mostram que têm um potencial em não só tratar a doença, mas em também eliminar a infecção nesses pacientes. Então, aqui dois trabalhos mostrando o uso de marbofloxacina para tratar gatos infectados por FIV experimentalmente, esses dois trabalhos mostraram que gatos FIV positivos, eles não têm anemias piores, eles não têm uma influência, né, da infecção de FIV nem no número de cópias dos hemoplasmas, nem no curso da infecção. E esses trabalhos mostraram, né, que aqui à esquerda, né, a marbofloxacina ela foi eficiente para o tratamento de gatos infectados por FIV em relação à espécie de Mycoplasma haemophilus. Então, esse grupo de gatos, 3 foram tratados e 3 não foram. Então, a gente vê a queda aí do número de cópias de micoplasma nos gatos amarelo, marrom e roxinho. Esses foram tratados com marbofloxacina e as cópias de micoplasma diminuíram ao longo do tratamento. Então, foi eficaz no tratamento. Já quando a espécie é Candidatus hemominutum, existe uma redução, né, no número de cópias dos gatos tratados, porém, ela é temporária e ela logo volta ao número de cópias anterior ao tratamento, mostrando que gatos infectados pelo hemominutum, eles tendem a ter infecções crônicas persistentes e que a marbofloxacina não é eficiente em eliminá-las. E aqui a gente está falando de gatos FIV positivos. E esse trabalho aqui é bastante citado nas literaturas atualmente, porque ele trouxe aí uma possibilidade com a própria marbofloxacina de eliminar a infecção. Então, foram 9 gatos, 5 tratados e 4 controles, acompanhados por PCR durante 203 dias, em que nos primeiros 28 dias foram tratados com doxiciclina. E desses 5 gatinhos, todos eles continuaram PCR positivos ou repositivaram a PCR para micoplasma. Então, eles entraram num novo tratamento com marbofloxacina durante 14 dias. E a surpresa é que todos negativaram, apesar, né, porque o que eles fizeram? Mesmo tendo negativado, eles induziram uma imunodepressão nesses gatos com doses de metilprednisolona semanais, acetato de metilprednisolona, para avaliar se a imunodepressão levava ao aparecimento, né, do micoplasma que pudesse estar aí em um número de cópias muito baixinho que não estava sendo detectado pela PCR. E eles viram que realmente esses gatos eliminaram a infecção, porque nem a imunodepressão foi eficaz em positivar a PCR, mostrar um resultado positivo na PCR.
E esse outro trabalho aqui foi comprado fluoxacina, 24 gatos também com infecção crônica experimental, durante 14 dias. Dividiram em 4 grupos, com 6 gatos, em que foram tratados com doxiciclina, comprado dose baixa, pradofloxacina dose alta e 6 controles. E eles mostraram, então, que dos gatos, 4 gatos com dose alta e 2 com dose baixa, eles negativaram a PCR após o tratamento e foram submetidos também à imunodepressão com metilprednisolona intramuscular, e 4 permaneceram negativos 1 mês depois, né? Um que foi tratado com pradofloxacina dose alta e 3 com dose baixa. Estou mostrando aqui para vocês a redução do número de cópias de bactérias ao longo aí do tempo durante o tratamento. E eles, então, 4 desses gatos negativaram a PCR. E a monitorização ela é indicada para todos os gatos imunodeprimidos ou que tenham infecção por candidatos Haemominutum turicensis. E ela é indicada, então, através da PCR quantitativa, 1 a 2 semanas depois do início do tratamento, para ver se o tratamento está sendo eficiente em reduzir a carga bacteriana. E depois a PCR mensal, né, 2 a 3 meses depois do término do tratamento, para avaliar se houve eliminação da infecção. Então, se ele continua positivo, a recorrência é possível, e se... E é muito importante, né, porque o mais comum carreador de micoplasma é aquele infectado pelo Haemominutum. Então, principalmente nesses pacientes, é importante avaliar a eficácia do tratamento com a PCR. E aqui eu trago novamente a importância desses parasitas como zoonoses, né? Então, super importante a gente controlar, né, essas infecções, saber o que está acontecendo, principalmente se esses gatos convivem com pessoas imunodeprimidas. Porque tanto eles servem de fonte para infecção para outros gatos, mas também para as pessoas. E o uso de corticoides, como a gente comentou, ele é bastante controverso, né? Ele pode retardar, inclusive, a eliminação da parasitemia e piorar a anemia. Então, a indicação para o uso é apenas se o gato não responder ao tratamento com antibiótico ou se existe alguma dúvida de que não é uma anemia causada pelo micoplasma, se tem participação de outro agente, né, que tem indicação de tratamento com corticoide, ou uma anemia imunomediada primária, né, ou enquanto se investiga, né, mas lembrando que o corticoide ele é utilizado como um método imunodepressor nos experimentos, nos trabalhos científicos, justamente para fazer o parasita aparecer. Então, se, né, a gente utiliza de rotina o corticoide no tratamento desses gatos, a gente está favorecendo a infecção bacteriana e a perpetuação dos hemoplasmas nos pacientes. Então, como conclusões, né, a espécie Mycoplasma haemophilus é a mais patogênica, a gente deve investigar doenças concomitantes nos outros, principalmente nos gatos que são infectados pelos candidatos, né, Haemominutum e turicensis. Os gatos podem ser carreadores assintomáticos, esses não devem ser tratados, né? A PCR é o método diagnóstico mais indicado, pelos motivos que a gente discutiu, é o método mais sensível, mais específico para o diagnóstico. Os corticoides não são necessários no tratamento, eles só devem ser utilizados quando o antibiótico sozinho não é eficaz, né? E a gente deve, como regra geral, para prevenção, manter esses gatos dentro de casa e castrados, porque a gente tem certeza, né, que a briga entre gatos é o método mais eficiente de transmissão da doença. Então, essa é a maneira que a gente evita, né, que eles saiam para a rua e briguem. E acabam se sujeitando, ou sendo expostos a um desafio grande para a infecção bacteriana. Então, pessoal, era essa a mensagem.
eu espero que vocês tenham aproveitado, né, a atualização sobre micoplasmose felina. E eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos e o convite, né, da Ecodiagnóstica e da Biograu para estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer. E eu espero que vocês tenham aproveitado e eu fico à disposição aí para as perguntas. Muito obrigada. Fernanda, obrigada pela apresentação, foi ótimo. A gente tem um tempinho aqui para algumas perguntas. Vamos lá. Podemos realmente discriminar entre as espécies de micoplasma felino com apenas um teste de amplificação genética? Existe sim testes disponíveis em vários locais, vários laboratórios que discriminam as espécies. Depende, né, da onde. É importante você, antes de enviar essa amostra, perguntar, né, quais são as espécies que são discriminadas. Mas hoje já existe metodologia que utiliza primers específicos para essas espécies que circulam, né, na região, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente, seriam as três, né? O Mycoplasma haemophilus e o Candidatus haemominute uturicensis. Ótimo. E a segunda pergunta, que acho que é o que a gente vai ter tempo para responder, pode haver transmissão transplacentária do micoplasma felino? Olha, até hoje não há evidências de transmissão transplacentária. Mas eu não acredito que tenha tido tantos trabalhos de pesquisa nesse sentido, né? Talvez, né, eu fico pensando assim, se a gata é infectada com Mycoplasma haemophilus durante a prenhez, o potencial é maior para haver uma infecção dos fetos. Mas isso ainda, até onde eu sei, não foi ainda pesquisado de forma experimental na população de gatos. E acho que temos tempo para mais uma. Tem algum teste ou teste rápido para confirmar a presença de micoplasma, como a gente tem para FIV, para FeLV? Teste rápido, não. Não tem. Mas tem, eu acho que vocês vão falar aí para o pessoal, né? Uma PCR que é rápida, justamente o nome é PCR Run, né? Isso. Que o diagnóstico oferece. Então, acho que vocês, para quem não conhece, vocês vão conhecer agora, né? Com a Mirella, que oferece aí uma rapidez que é para gente, para quem trabalha na clínica, é excelente, né? Para ter esse diagnóstico aí na nossa rotina. Então, é uma oportunidade aí de vocês conhecerem essa opção de diagnóstico que só tem a contribuir para o nosso dia a dia aí na rotina de gatos. Então, se tornando como um teste rápido, né? É um teste rápido. Mas não é não é a metodologia, não é ELISA ou imunocromatografia, é PCR.